Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Shamplu. O meu nome é MK e o tema do vídeo de hoje é um problema que acontece com todo mundo que coleciona mangás, seja sua coleção pequena, média ou grande. O famoso problema de como organizar as minhas leituras da melhor forma possível. Eu vou passar algumas dicas aí para vocês com a minha experiência de quem coleciona mangás há mais de 10 anos, de como organizar a sua coleção, quais são os meus métodos de leitura favorito e como organizar e colocar tudo em dia aí nas suas leituras. Então, se você ficou curioso com o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa força aí pro projeto do canal Shamplu e sem mais delongas, solta a vinheta. Então vamos lá, pessoal, antes de eu entrar de fato nas dicas de como você organizar suas leituras, quais são as melhores combinações, eu quero falar primeiro de um tema que é muito importante, né? Então a dica número 1 é: organize a sua coleção de mangás e as suas leituras já feitas. O que eu quero dizer com isso? Você precisa deixar um registro de quais volumes da sua coleção você já leu, quais volumes você já comprou, o que falta comprar. E para isso eu tenho aí para vocês duas dicas muito boas, né, de como fazer isso. A primeira dica é utilizando um aplicativo que não está patrocinando o vídeo nem nada, mas é um aplicativo muito bom, que se chama Coleção de Mangás. Neste aplicativo você consegue colocar o nome do mangá que você está lendo. Após isso você consegue colocar quantos volumes o mangá tem, quantos volumes você tem, quantos volumes você já leu. Além disso, ele ainda tem uma área onde ele mostra as estatísticas da sua coleção, né? Essa que eu estou mostrando para vocês é a da minha coleção no momento. Então assim, galera, esse aplicativo é muito bom, né? Só que ele tem um defeito, ele não tem aí disponível para iOS no momento dessa gravação. Mas não se preocupe, porque ainda dentro da dica número 1 eu tenho uma outra forma para você organizar a sua coleção. Eu vou mostrar aí para vocês o meu controle pessoal que eu faço no Excel. Não tem nada demais aqui, tá? É super simples. Eu coloquei aí só o nome das obras que eu tenho, quantos volumes ela tem, um pouquinho aí de como que tá a leitura. O importante mesmo, como vocês podem notar, eu coloquei aí em branco os volumes totais da coleção, em verde os volumes que eu já tenho e verde e amarelo são os volumes que eu já li. Isso é o mais importante, tá? Tem algumas firulinhas aí na minha planilha, né? Tem a porcentagem de leitura, tem aí as coresinhas, mas o importante aqui, galera, é que você precisa ter um track de quais volumes você tem e quais você já leu. Isso ajuda muito para quando a sua coleção ela tá ficando maior, às vezes você não tem tanto tempo de ler, mas você continua comprando, e aí você não lembra, pô, qual será que foi o volume que eu parei, qual foi o último volume que eu comprei, mas principalmente quando você tá no hiato da leitura da obra, aí você fica na dúvida, pô, parei no volume 7, parei no volume 9, então você não precisa reabrir e ficar revisando sua leitura, você já vai ter no seu controle, você vai lembrar qual volume você parou. Então a minha dica número 1 é: organize a sua coleção. Agora vamos falar das leituras em si, né, pessoal? Você só deve ler seus mangás se você estiver com vontade. A pior coisa que você pode fazer é pegar a coleção e querer ler ela só porque você comprou, ou fazer um speedrun da leitura sem nenhum prazer nisso. Você pagou caro por esses volumes, você pagou caro por essa experiência, então se você se forçar a ler, você está estragando aí a sua experiência. Próxima dica, pessoal, quero compartilhar com vocês as minhas metodologias de leitura, né, que eu fui desenvolvendo durante esses anos, já testei de tudo. Então eu quero compartilhar com vocês quais os pontos fortes e fracos de cada uma, começando aí pelas metodologias que eu menos gosto. A que eu menos gosto é você ler absolutamente aleatório, né? Então chegou o volume, você lê, aí você pega o outro de uma coleção sem nenhum tipo de planejamento. Você pega, lê um volume do Love Hina, aí você lê um do Lost Canvas, aí você vai e pega um do Berserk e você vai lendo conforme você compra, conforme a aleatoriedade. Essa, na minha opinião, é a pior forma de você consumir a sua coleção. As obras costumam ter sua complexidade, sua linha do tempo, então quando você fica lendo super aleatório, você acaba não se conectando tanto, não pegando tanto o que o autor quis te passar.
Outro estilo também que é comum, né? Vamos usar aí o Lost Canvas de novo de exemplo. É você deixar acumular a coleção ou você comprar a coleção completa ou com muitos volumes e você maratonar, né? Você lê tudo de uma vez, você continua nessa saga sem encostar em outras da sua coleção do começo ao fim. Esse método é o preferido da maioria, né? Muitas pessoas gostam bastante. Eu não sou tão fã dele, né? E eu vou expor aqui um pouquinho os pontos fortes e fracos. Começando pelos pontos fortes, né? Eu acho que o mais óbvio, você se conecta mais com a obra, você fica com todos os detalhes em mente, os nomes, tudo que o autor quis passar, fica bem fresco na sua memória, né? Então, por exemplo, quando você lê uma obra muito complexa, tipo o Ataque dos Titãs, ou você lê, por exemplo, Jujutsu, você lê tudo de uma vez te ajuda muito no seu entendimento. Agora os pontos negativos, o porquê que eu não gosto muito dessa metodologia de leitura. Primeiro que quando você foca muito em uma história, você tem a tendência de querer dar uma rushada nela. Ou seja, o ponto que eu já falei, às vezes você não tá com tanta vontade, mas você começa a ler um atrás do outro sem pensar muito, sem curtir muito. Muitas vezes a pessoa até fica um pouco enjoada, então ela para de prestar atenção nos detalhes, ela começa a ler o mangá muito rápido, algo que eu acho que não valoriza a arte, não valoriza a experiência. Outro problema também é que às vezes você deixa uma obra acumulando muito tempo, ou então você compra uma obra longa, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, Berserk, 40 volumes. Quando você se dedica totalmente a uma obra longa, você vai passar em meses lendo só ela, né? O que pode ser algo cansativo para você e também não vai te apresentar novas obras boas. Então, por isso, eu não sou super fã da maratona, mas eu já fiz, né? Eu peguei o Lost Canvas de exemplo porque foi uma obra, eu deixei acumular 25 volumes, que são todos, e eu peguei e li de uma vez só, e assim, eu sofri com esses pontos que eu falei, só que no geral a experiência foi positiva. É um bom método de leitura, só não é o meu preferido. E por fim, o meu método favorito de leitura, que é misture obras que são bem diferentes e faça uma intercalação ou de leitura de arcos ou de leitura de volumes. Vou dar um exemplinho aí, pessoal. Então, digamos assim que você tenha Jujutsu e Berserk. São obras bem diferentes, né? A gente tem um seinen e um shounen. Um se passa numa era medieval, o outro é mais tradicional, aquele shounen de luta nos tempos atuais que a gente já conhece, com magias, poderes. Então, pelo fato da temática ser muito diferente, fica mais fácil de você diferenciar as duas histórias, por isso que elas combinam melhor. Se, por exemplo, você pegasse para ler Jujutsu e Hunter x Hunter, eu já acho que não combina muito legal, porque são duas obras shounen de poderes e elas são bem similares. Então, nessa metodologia, você precisa misturar duas obras muito diferentes, né? Um exemplo real, eu li Monster enquanto eu li a Kuroko no Basket. Aí cabe a você decidir como você quer dividir. Você pode ler um arco de cada mangá e fazer essa intercalação. Ou você pode fazer intercalação de volumes, também funciona, né? Antes eu lia um volume de Monster para cada 2 de Kuroko no Basket e assim eu fui avançando nas duas leituras. Os pontos negativos desse estilo de leitura é que às vezes, né, dependendo se a história é muito profunda, você acaba esquecendo alguns detalhes, né, alguns nomes, você não fica tão fresco na memória. E também tem a quebra de ritmo, né? Às vezes, outro exemplo, você tá no melhor arco de uma das obras e na outra você tá no momento mais parado. Então você vai do ápice de uma para uma parte parada da outra e isso pode te causar uma má impressão da segunda obra. Porém, os pontos positivos eu acho que superam em muito os pontos negativos. Aqui você acaba não enjoando, você sempre está trocando aí pelo menos 2, 3 obras. E isso mantém sua leitura fresca, né? Às vezes você passa um mês focado numa obra, um outro mês focado em outra, e você vai avançando e você acaba não enjoando. Hoje, galera, esse é o meu método favorito de leitura, então essa é a minha melhor dica. Dá uma mesclada nas suas obras, principalmente obras que não são parecidas. E por fim, a última dica, ela entra um pouco nesse meu estilo favorito, que é mescle obras que você já conhece, as suas favoritas, com obras novas. Há um tempo atrás a minha coleção tinha batido aí um momento em que eu não estava muito empolgado com ela, pois eu só estava comprando coisas que eu já conhecia. Kuroko no Basket, Hunter x Hunter, Naruto, obras que eu amo, mas que eu já assisti no anime, né? Eu já tinha lido no passado, então eu estava só revisitando essas obras. Então eu senti que eu precisava de algo novo, né? Eu precisava de um elemento novo. A gente que curte mangá, a gente curte a indústria como um todo, então é sempre bom você conhecer coisas novas.
Foi o momento aí que eu investi então na coleção do Monster. Hoje eu coleciono aí Jujutsu, Kaiju, Demon Slayer, que eram obras que eu não conhecia ainda. E cara, é muito bom quando você lê aquele seu clássico que você ama, sempre pegando detalhes novos, novas nuances, porém você intercala com aquela obra nova, que você não tem spoilers, que te surpreende, que te traz aquele sentimento de novo. Mas o core aqui é sempre continue explorando coisas novas, não fique preso só no passado, só nos clássicos que você já gosta. Sempre faça esse mix porque ele vai manter as suas leituras vivas. Galera, essas foram as minhas dicas para você organizar a sua leitura. Fazendo aí um resumão, você precisa começar primeiro organizando a sua coleção, colocando o que você já comprou, o que falta comprar, o que você já leu. E então, testa, cara, faz todos os estilos. Pega uma série em maratona, intercala uma série com outra, lê de forma aleatória também. Eu falei que eu não gosto, mas testa, cara. Você vai ver que você vai colecionar por muitos anos, né? Isso é um hobby muito legal. Brinque com a sua coleção, se divirta com ela. Ela não foi feita para ficar parada numa estante só para servir de enfeite. Você tem que realmente testar e encontrar qual é o seu estilo de leitura. Por hoje é só, pessoal, mais um vídeo curtinho aí de final de ano. Um abraço a todos e até mais.